Esse livro chama Aprendendo Evangelismo com Jesus. E ele foi escrito pelo professor Jerram Barrs, que foi professor por 34 anos no seminário Covenant. É um seminário que continha um instituto, que chama Instituto Francis Schaeffer, relacionado ao Labri, ou, digamos assim, toda aquela filosofia de engajamento cultural que o Labri, originalmente da Suíça, tinha e se espalhou aí pela Europa e até para as Américas. Esse livro, ele evita modismos, como diz mesmo aqui o autor, e ele evita dependência de técnicas. Não sei se quem disse isso aqui foi o próprio Jerram Barrs ou o prodígio dele, o professor Mark Ryan, que ele é hoje diretor do Sage Christianity. Ele é um excelente apologeta e tem um conhecimento enciclopédico de toda sorte de assuntos de teologia, de cultura e de estudos bíblicos. Enfim, esse livro, Aprendendo Evangelismo com Jesus, evita modismos e ele evita essa dependência de uma técnica específica para aprender fundamentos do evangelismo. Ele, na verdade, aproveita a própria palavra de Deus, vai direto na fonte, e principalmente nos evangelhos, no exemplo de Jesus de Nazaré, e modela como a gente deve evangelizar. Então, quais são esses 7 princípios destilados dos evangelhos e da Bíblia em geral sobre como a gente deve evangelizar? O primeiro é manter respeito. Isso aqui é derivado daquela passagem de 1 Pedro 3,15 que diz: estejam preparados para defender a razão da sua fé, responder a razão da fé que vocês têm em Jesus e façam isso com gentileza e respeito. Então é aqui que entra o respeito que Jesus demonstrava ter com os interlocutores dele. Em segundo lugar, ele encontrava sempre alguma coisa para afirmar na vida dessa pessoa, nas crenças que essa outra pessoa tinha, e estendia a mão de certa forma, afirmava o que é bom, e afinal o que é bom é graça comum, e o que é graça comum vem do próprio Deus. Então ele estava afirmando aquilo que deve ser afirmado, aquilo que Deus deu até aqueles que não ainda seguiam a Cristo. Então isso se chama construir pontes, né? Building bridges no inglês. Ele fazia isso, ele construía pontes, ele prezava pela conexão. E, número 3 aqui, ele também entendia bem, ele sabia ouvir e entender qual era a cosmovisão das outras pessoas, qual era a filosofia, o ponto de vista, a hermenêutica, quais também as fases da vida, os acontecimentos formativos na vida daquela pessoa, seja grandes vitórias ou grandes traumas. Então ele sabia entender aquilo no qual os outros acreditavam. Número 4 é que Jesus usava a linguagem do ouvinte, ele adaptava a forma dele falar, o vocabulário, às vezes até, quem sabe, a cadência, a atitude, a postura, e isso ajudava pessoas, por exemplo, mais humildes a se sentirem mais à vontade com Jesus, e as pessoas de alto escalão e privilegiadas a respeitarem Jesus pelo conhecimento que ele tinha, pelo status que ele tinha, enfim. Então Jesus sabia usar a linguagem do ouvinte, adaptar a linguagem do ouvinte. Ele também, número 5, desenvolvia uma apresentação persuasiva, ele era persuasivo e ele era muito bem embasado, ela tinha um fundamento teórico, bíblico, teológico muito claro. Então ele sabia desenvolver isso, ele sabia organizar, ele tinha domínio daquilo que é a verdade. E já aos 12 anos, né, já desde aquela conversa que ele teve no templo. Número 5, ele desenvolve então, número 6, ele está disposto a esclarecer aquilo que ele ensina. Vou até colocar, está disposto a esclarecer ideias ou ensinamentos. E ele definia qualquer aspecto de verdade que poderia ser dado a conhecer. Então, qual que é esse pequeno, essa pepita, né? Qual é esse fatorzinho aqui de verdade? O que é essa porçãozinha verdadeira que eu posso afirmar aqui? E ele estava disposto a esclarecer isso. Ele estava disposto, então... Porque isso aqui parece que tem mais a ver com entender o que os outros acreditam. Desculpa, o número 2, né? É a diferença entre o número 2 e o número 6
é que se alguém perguntava para ele o que você quer dizer com isso, ou isso tá muito opaco, Jesus, me esclarece isso para mim. E às vezes ele estava assim disposto a esclarecer. Às vezes ele falava, quem tem ouvidos ouça. Mas às vezes sim, Jesus estava bem preparado para usar parábolas, usar outros recursos retóricos para tornar mais fácil, mais simples aquilo que ele estava querendo dizer. Número 7, ele também conseguia apresentar um desafio às pessoas. Ele desafiava, ele não era adepto das várias verdades, ou da minha, da sua verdade, do multiperspectivalismo absoluto, ou do relativismo. Não, ele apresentava desafios às pessoas, ele entregava esses desafios tanto mentais quanto para o coração. Então ele desafiava as conclusões, convicções, crenças, certezas das pessoas, mas também a própria prática da vida delas e as vontades e os desejos que elas tinham, de forma imaginativa, de forma adequada. Então aqui eu diria que seja um desafio imaginativo e um desafio adequado. Esse resumo aqui não foi o próprio Jerome que fez, foi o professor Mark Ryan, do livro do Jerome. Então eu coloquei aqui, dei o crédito para ele. Foi ele então que destilou do livro do Mark Ryan essas 7 abordagens que o próprio Jerome Barrs destilou dos evangelhos. Então são alguns níveis de destilação aí, né? Então esse é basicamente um resumo de como evangelizar como Jesus evangelizou.